Hoje nenhum filho mais quer isso. Por quê? O meu filho mais velho foi batizado com o Espírito Santo na igreja, num culto. Hoje tem dificuldade de criar. Mudou as coisas, é claro que mudou. Nós estamos vivendo numa transição de mudança, de uma nova, de uma terceira geração dentro da igreja, da geração dos smartphones, dos tablets, dos celulares, da internet, tantas coisas que nós nem conhecemos ainda. Nós já estamos velhos, não conhecemos isso. Está surgindo coisas novas, palavras novas, e nós ficamos para trás. Estamos ficando para trás, é bem verdade, na área secular. Mas no lado espiritual, Deus nunca mudou, Ele é imutável. Os seus ensinamentos são vida e paz. Os seus ensinamentos são vida e saúde. E a Bíblia tem um mandamento com promessa aos filhos: honra teu pai e tua mãe, para que viva muitos dias na terra. E como é que eles vão honrar o pai e a mãe? Vendo o exemplo de pai e mãe. Não tem como honrar um pai e uma mãe que não vivem uma vida consagrada a Deus. Ser um exemplo de uma pessoa que não vive os parâmetros da palavra de Deus não é muito fácil. Quem é que vai seguir o exemplo de um pai que dá mau exemplo na sociedade, que vive embriagado, que vive... Ninguém quer isso. Todos os filhos queriam ter os pais aqui num púlpito, pregando, cantando, na igreja, dizendo no domingo à tarde: vamos nos preparar que hoje nós vamos para o culto. O que vai ter no culto hoje? Nós vamos sentir a presença, a glória de Deus. Nós estamos falhando nisso, porque os deveres dos pais é um papel muito importante de, como homem, como marido, como pai, nós devemos trazer à memória dos nossos filhos o amor que Deus derramou por nós e passar isso de pai para filho. Até Deus chamar Moisés, meus irmãos, os pais sentavam com os filhos e passavam as coisas conversando. E alguém vai, não vou viver de saudosismo aqui, porque tem gente assim, não pode se viver do passado. Sim, não se vive do passado, mas o passado traz muitas coisas boas. E eu gosto de compartilhar aqueles hinos que aparecem, aquelas pessoas tocando viola no meio do mato, numa igreja de palha. Então o senhor tem saudade da igreja velha? Não, eu não tenho saudade da igreja velha. Eu tenho saudade daqueles tempos em que qualquer pregador que viesse ministrar a palavra de Deus e falasse que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, era o suficiente para a igreja sair do natural e entrar no sobrenatural, porque era o que se pregava. O que o Maurício disse? Seu pai era o quê? Analfabeto. O meu pai é analfabeto. Meu pai só sabe escrever o nome, não sabe ler, não sabe escrever. E eu não posso desprezar o meu papai, porque ele nunca faltou com respeito conosco, sempre nos criou. É bem verdade que nos criou na chincha, né? Uma certa disciplina forte. Não é crente, ainda não é crente. Eu ainda creio que ele vai ser um crente. Não é crente ainda. Mas eu nunca desrespeitei o seu caráter de pai, e nunca desrespeitei o caráter da minha mãe. Por quê, pastor? Porque nós, como seres humanos, nós temos que transmitir aos nossos filhos aquilo que é bom. Um analfabeto deixa um bom exemplo? Sim ou não? Sim. Quantos me provam para mim que Abraão era um poliglota? Ninguém me prova. Paulo de Tarso, o Saulo, que depois foi chamado Paulo, sim, instruído aos pés de Gamaliel, um homem letrado. Agora Abraão, o Isaac, o Jacó, os egípcios eram letrados. Moisés foi criado na cultura egípcia e ficou muito sábio, entendido. Agora os hebreus, meus irmãos, eram isentos de escolas, eram isentos de ser letrados, mas eles andavam falando do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tanto é que quando Deus aparece a Moisés, o Moisés é letrado, Moisés é hebreu, e quando Deus se apresenta para ele, diz o que? Eu sou Deus de teus pais, eu sou Deus de Abraão.
Abraão, eu ouvi muitas coisas de Abraão. É isso que nós devemos deixar, o nosso legado deve ser lembrado. Eu ouvi muitas coisas do Gentil, eu ouvi muitas coisas do Alfredo, eu ouvi muitas coisas do Altair, eu ouvi muitas coisas do Gregório, eu ouvi muitas coisas do Luiz, eu ouvi muitas coisas do Tomás. O que você ouviu? Opa, onde ele passava, aonde ele chegava, era um homem respeitado. Olha para o Atos 10 dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado o quê? Cornélio, um homem piedoso. Diz que ele era piedoso, temente a Deus. Não era cristão, mas era um homem piedoso, temente a Deus, dava esmolas, trazia, olha só, uma palavra que você deve pegar, trazia sua família em disciplina. Quando ele vê a visão, Deus mostra a visão para ele, de que ele deveria chamar um homem chamado Pedro. A Bíblia vai nos dizer que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio estava jejuando e orando há 3 dias. Ele, sua família e todos os seus empregados, porque ele era um homem de influência, ele era um homem de palavra, de caráter. Quem era Cornélio, pastor? Era um centurião, era um homem rico, mas era um homem que reconhecia o senhorio de Deus. Ele reconhecia o senhorio de Deus. E nós devemos entender que se nós estamos aqui nesta noite como pai, como homem, como família, nós devemos reconhecer o senhorio que Deus é. Deus é tudo na nossa vida. E nós não podemos deixar que essa chama, que esta luz se apague dentro do nosso lar, dentro do coração dos nossos filhos. Vocês viram a encenação que as crianças fizeram aqui? O meu herói é ele, porque hoje se fala só de herói, super isso, super aquilo, e tantas coisas. É a nossa geração, é a geração das crianças. Você vai pegar um tablet ou um celular de uma criança, você não vai encontrar ali uma história bíblica, você vai encontrar um monte de coisa de matar, de atirar. Só isso você ouve, só vê isso. Salve-se algumas crianças, não vou generalizar, salve-se algumas que os pais disciplinam e colocam aí. Tem Bíblia no teu celular? Se eu fizesse uma pergunta aqui nesta noite, quantas crianças ou quantos adolescentes têm Bíblia no celular? Levante a mão. Eu não vou constrangir ninguém. Será que tem Bíblia no celular das crianças? É uma coisa que nós deveríamos instalar, para ler um versículo da Bíblia, para de noite, leia um versículo da Bíblia, meu filho. Mas qual é o versículo? Um dia Samuel vai começar a ler Mateus do capítulo, porque no capítulo 1 é difícil a genealogia de Jesus. Vai começar a ler Mateus do capítulo 5 em diante, das bem-aventuranças. E ele começou a ler um capítulo por dia, e mudou o seu comportamento dentro de casa quando estava lendo a Bíblia. Ou você acha que não muda? Coloque o seu filho, ou peça para o seu filho ler meio capítulo por dia da Bíblia Sagrada. Pastor, mas hoje é o culto dos pais, o senhor vai ensinar isso. Nós devemos entender que hoje nós somos pais. Hoje nós temos saúde, as nossas pernas nos governam, nós vamos onde queremos, mas vai chegar um dia, escute bem, semeie para colher. Vai chegar um dia que, se Jesus não nos arrebatar desta terra, eu vou estar em cima de uma cama, eu ou você, em cima de uma cama. Eu até baixei um vídeo para colocar aqui do Data Show, mas eu não consegui traduzir ele em português. De um filho que o pai já estava incomodando. A gente sabe que hoje tem as casas de apoio que ajudam, mas o filho, quando viu que o pai incomodou demais, ele levou o filho para um determinado lugar. Chegou lá, era um asilo. E o tempo passou, e aí, fala uma coisinha rápida, depois de 25 anos, esse mesmo pai estava com o filho em casa, e aí o pai começou a ter problema de saúde, urinava na cama, fazia algumas coisas que acontecem quando a gente fica doente, quando alguém está impossibilitado, e o filho pegou, fez o pai assinar um papel, colocou o pai no carro e fez o mesmo trajeto que ele tinha feito há 25 anos atrás com seu pai. E quando ele chegou na frente daquela porta, ele caiu no desespero, dizendo: eu não quero ficar aqui, mas é a lei da semeadura.
Tem uma música muito antiga que eu não posso falar porque não é uma música escandalosa. É uma música que falava sobre o couro do boi, o pedaço do couro do boi. E quem ouviu falar dessa música, e quem cantar essa música também não está pecando, deveria até cantar na reunião do Dia dos Pais, porque é uma coisa verdadeira. Que o neto observou quando o pai pegou um pedaço do couro de um boi e deu para o filho, deu para o seu pai, para que o pai viesse usar esse couro de boi no lugar da sua coberta. E o neto pegou um pedaço daquele couro. E quando o seu pai atingiu uma certa idade, ele perguntou para o neto: o que você vai fazer com esse couro? Aí o filho disse para o pai: pai, isso aqui é para quando o senhor ficar velho e eu vier me casar, e o senhor não se der com a minha nora, o senhor vai pegar esse pedaço de couro também. E nós devemos entender que a nossa vida é um ciclo. Hoje eu estou com 54, amanhã eu vou estar com 65, 60, 70. Se Jesus não voltar, eu vou estar enfermo. Eu vou ter que ensinar o meu filho a ter amor, porque Deus é amor. E se eu não ensinar o meu filho a amar pelo menos a minha família e a obra de Deus, eu vou ser um candidato a estar numa casa de repouso, abandonado, passar o dia das mães só, o dia dos pais só, porque eu negligenciei ensinar o meu filho a ser um crente verdadeiro. Ser pai vai além de nós sermos apenas aquele homem importante que a gente acha que é. O pai é protetor do lar, mas também ele é protetor não só num sentido literal. Agora estão brigando aí, tem algumas pessoas que são candidatos a presidente da república, e alguns estão defendendo que o cidadão deve ter algumas coisas ali que eu não posso falar que está sendo filmado, e alguns já estão torcendo para que esse homem ganhe, para que compre um defensor na sua casa. Irmãos, a maior defesa do crente não é um 38, é um 66 dentro da sua casa. É um livro da Bíblia Sagrada que tem lá todos os versículos para o mal. Pastor, mas e o bandido? O bandido, ele vai roubar uma vez, vai continuar roubando, e se nós matarmos todos os bandidos, ainda vai ter algum bandido para roubar, porque sempre vai ter perversidade, porque o diabo está reinando nesta terra. Nós, como cristãos, devemos ensinar os nossos filhos que os nossos filhos são herança que o Senhor nos deu. E quando eu recebi a camisa hoje pela manhã, um abraço da esposa e do filho, não é um presente apenas que vai satisfazer o meu ego, não. O maior presente que eu tenho é saber que dentro da minha casa eu tenho uma herança. Uma herança que eu não pedi. Algumas pessoas dizem assim: mas é uma herança tão complicada. É uma herança bem complicada de administrar. Os filhos, bem complicado. Por quê? Porque os filhos não entendem os pais. Os pais já viveram o que os filhos estão vivendo. Você pode ver, você pode chegar com um adolescente desse tamanho que está aqui e querer ensinar ele de qualquer coisa, dizer: eu já sei. Você vai ensinar uma moça: não, eu já sei tudo. Mas como sabe tudo? Se eu estou na frente, como é que eu vou saber mais do que o Walter? Como é que eu vou saber mais do que o Elias? Como é que eu vou saber mais do que o José? Nunca que eu vou saber mais que eles. Eu posso saber na teoria, agora na prática, na maturidade, eu nunca vou chegar aos pés deles. Eu posso ter palavras às vezes mais bonitas do que alguém? Posso? Não sei se posso, se tem. Mas tem gente aqui que tem muito mais intimidade com Deus do que eu. Tem gente aqui que tem muito mais altar do que muitos de nós obreiros aqui, meus irmãos. Com certeza. Tem senhoras aqui no nosso meio que tem altar todo dia na sua casa. E às vezes nós assumimos o púlpito: olha, se converteu, deu um avivamento. Não foi por causa das palavras que eu preguei, não. É porque tem alguém que de madrugada está orando, de noite está clamando, e nós devemos fazer isso dentro da nossa casa. Por quê? Porque nós somos o sacerdote da nossa casa. E eu estou aqui pegando alguma coisinha. Sabe quando é que é essa lição? De 1987.
Capa amarela. Eu tenho lição de 1938. Minha está lá atrás, Alice. Eu tenho lição de 1934, porque eu comprei toda a coletânea da Escola Bíblica Dominical, porque eu sou apaixonado por escola dominical. E se nós ensinássemos isso aqui, o dever do pai em casa, eu poderia passar ela na internet. O pai, ele deve ser o protetor do lar, o pai, ele deve ser um marido exemplar, é forte, né? O pai, ele deve ter a proteção moral, a proteção espiritual, porque nós protejamos a nossa casa de tudo. Colocamos alarme, colocamos um cão bravo, fizemos de tudo, mas espiritualmente o diabo não se ataca com isso. O diabo não é detido por muralhas, o diabo não é detido por cerca elétrica, o diabo não é detido por alarme, o diabo é detido por jejum e oração. Você pode fortificar a tua cidade. O salmista Davi diz, né? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Por quê, pastor? Porque a nossa vida está na mão de Deus. Nós devemos voltar a entender, a nossa vida está na mão de Deus. A nossa vida não está na mão de político, a nossa providência não está nos governantes, não. A nossa providência está no Deus de Israel. Você viu que quando a igreja começou a confiar em direitos humanos, em direito da igreja, e que não pode isso, não pode isso com a igreja se amoitou? A igreja ficou parada? Quando nós orávamos e levávamos pedrada, mais nós orávamos. Hoje não pode jogar pedra na igreja, não pode jogar pedra na corneta, não pode jogar pedra no som, porque eu vou para o ar livre, eu levo uma licença. O gentil foi lá, conseguiu uma licença para mim, eu vou para o ar livre. O que acontece? A polícia